Bom, como vocês sabem, além dos templates gerais que eu compartilho com vocês e disponibilizo lá na loja, eu também crio templates customizados, né, de acordo com a necessidade do cliente, né, às vezes só para personalização mesmo de algum template ou até mesmo a criação de um workflow no Notion. E aí, para isso, dependendo da complexidade do projeto, a gente faz um alinhamento para eu poder conhecer, né, esse workflow, o que é que o cliente deseja que seja registrado, né, como quer visualizar, que tipo de dados a gente vai estruturar nesse template. E a partir disso eu faço a construção desse sistema no Notion e compartilho o template. Nesse sentido, eu queria trazer um exemplo, né, de um caso que acontece muito, que é a solicitação de templates de controle de hábitos personalizados. Eu já fiz alguns para algumas especialidades da saúde, para que o template seja disponibilizado, né, para os pacientes ou até mesmo para pessoas mesmo, indivíduos, né, que querem algo personalizado. Então, esse template que eu vou mostrar para vocês é um template de controle de hábitos e monitoramento de peso, né? O cliente entrou em contato pelo Instagram e ele assistiu alguns vídeos, né, de barra de progresso, de fórmulas e achou que seria mais interessante, né, realmente encomendar o seu template. Então, por ser uma ideia simples, né, de controle de hábitos, a gente fez esse alinhamento por lá mesmo, lá pela DM do Instagram. Geralmente eu prefiro, né, que seja feito por e-mail ou em casos mais complexos eu consigo ainda marcar reuniões. Então, a solicitação foi a seguinte, né? O cliente disse que tinha 14 atividades diárias, né, que gostaria de colocar em um controle de hábitos, sendo alguns hábitos matinais e outros diários, né? Então, ele queria fazer essa distinção, mostrando através de uma barra de progresso, né, de quadradinho, vazio e cheio, ou seja, já é uma barra de progresso personalizada, né, das que eu compartilhei com vocês, mostrando a evolução diária, semanal e também mensal. E aí, além disso, né, além dessa estrutura com os hábitos, ele queria também fazer um acompanhamento do seu peso, do seu histórico de peso, né? E esse registro ele queria ver também graficamente. Então, daqui eu destaquei alguns elementos, né? A gente vai ter a tabela de hábitos, mas a gente vai ter aí essa distinção entre hábitos diários e matinais, né? A gente vai ter essa questão do progresso sendo feita, né, de forma diária, semanal e mensal. E com relação ao monitoramento de peso, eu perguntei também a frequência, né, em que ele gostaria de fazer esse registro. Então, ele faz semanal. Então, toda semana vai ter um novo registro, né, de peso. E aí, a gente vai ter aí essa visualização gráfica que a gente vai conseguir a partir de uma ferramenta extra. E aí, nesse sentido, essa parte do gráfico eu deixei como uma orientação que eu faria para que ele pudesse configurar direitinho na sua própria conta, utilizando uma outra ferramenta e embedando esse gráfico no Notion. E aí, o que foi que eu organizei para entregar, né, nesse template? Template de controle de hábitos, trazendo aí o controle de 14 hábitos, a distinção entre matinais e diários, com esse acompanhamento, né, de 3 tipos, esse monitoramento de peso com histórico de acompanhamento, né, instruções básicas de uso e também instruções para essa representação gráfica, né, para configurar isso. A definição também de modelos de página, né, nas databases, para que já tivesse com ícone, né, ou algumas outras informações adicionais, e tudo isso em uma estrutura de dashboard. Então, além disso, eu ainda criei alguns botões de automação para facilitar essa experiência, né, do usuário, principalmente pensando que um Habit Tracker é um template que a gente vai utilizar todos os dias, né? Então, isso precisa ser bem simplificado, né, principalmente pensando nesse uso por smartphone. Então, eu busquei trazer toda essa questão, né, para esse template. Então, além do template, né, ao final, aí, no momento de entrega, o cliente recebeu também um vídeo, né, com as instruções para que ele pudesse saber como utilizar o template e configurar o seu gráfico, e também uma disponibilidade de suporte, né, de uma semana para que ele pudesse ali tirar dúvidas, né, nessa primeira semana de uso. Então, tudo isso foi colocado nessa proposta e eu comecei a trabalhar no template a partir desse pagamento, que foi proposto em 2 etapas, mas aí o cliente preferiu pagar tudo de uma vez. E assim eu estabeleci, né, o prazo máximo de uma semana para essa entrega. Então eu vou mostrar para vocês agora o vídeo que eu gravei, né, com todas as instruções, para que vocês possam ver aí como esse template funciona. Aqui a gente tem, primeiramente, 2 páginas básicas, né, onde você vai encontrar todas as informações sobre os seus hábitos e sobre o monitoramento do seu peso. E na tela inicial, a ideia é que você tenha informações que você vai precisar consultar ou editar, né, todos os dias.
Então, aqui a gente tem os hábitos tanto matinais quanto diários, tá? E aqui embaixo a gente tem, né, o registro de peso. E aqui a gente vai configurar o gráfico, tanto aqui nessa tela inicial, né, para você ter essa visualização sempre, quanto na nossa página aqui de peso. Então, aqui na tela inicial a gente já tem aqui, ó, já vou deixar aqui pronto esse botão só para você clicar e colar o link de integração aqui do seu gráfico. E aí você pode redimensionar, eu deixei mais ou menos aqui, ó, no tamanho dessas duas páginas aqui. E aí você vai poder também, ó, facilmente alternar aqui para o modo escuro, caso você queira usar o seu template no modo escuro, que também fica muito legal, né? Essas setinhas permitem que você atualize o gráfico, caso ele demore muito para atualizar essa informação depois que você tenha adicionado, né, um novo registro aqui de peso. E bora lá para a página Meu Peso. E aqui também eu vou deixar, ó, já o botão para você colar o link, mesmo link, tá? E aí a gente pode fazer isso, porque, né, se trata do mesmo gráfico, você só está visualizando aqui mais de uma página. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o início, né? O que é que a gente tem aqui? Além dessas páginas, a gente tem, né, botões aqui de checagem rápida, né? Os seus hábitos, eles vão estar organizados em matinais e diários, né? Eu organizei aqui essa visualização de galeria, porque no dispositivo móvel, se eu deixar com essa visualização aqui de calendário, você não visualiza os hábitos para poder marcar diretamente. Então, eu deixei até como opcional, caso você queira, né, desfazer essas duas colunas, mover aqui, você vai poder escolher entre uma dessas visualizações. Então, esse C de calendário, G de galeria, tá? Os botões são automatizados para você fazer uma checagem rápida dos seus hábitos. Chegou o fim do dia e realizou tudo, clique em tudo certo e todos os hábitos serão aqui, ó, verificados. Se não, se apenas realizou todos os hábitos matinais, você clica aqui em matinais e todos eles serão verificados. Ou então, só os diários. E a checagem aqui dos hábitos individualmente, você vai poder fazer pelo celular também, tranquilamente, tá? E aí você tem um progresso aqui de hábitos matinais concluídos, bem como dos diários. E também em meus hábitos você vai ter o progresso geral. E aqui sim a gente tem a visualização de calendário. Essa é uma porcentagem dos 14 hábitos. E aí você vai poder alternar entre uma visualização semanal ou mensal, alternando aqui, tá? Todo dia vai aparecer aqui uma nova página, né, com o título direitinho do dia, né, para você atualizar, e ela já vai ficar disponível também lá na tela inicial. E tudo isso está configurado aqui, ó. A criação de páginas por recorrência já está aqui ativada, se você quiser alterar, né, porque é o seguinte, toda segunda-feira, né, 0 horas, já vai ser criada aqui a página da segunda-feira. Se você quiser que todos sejam criados de uma vez, basta definir aqui que todos eles sejam criados no mesmo dia, né? Porque cada um está sendo criado no seu respectivo dia. Mas assim que você acordar, já vai estar disponível, tá? Então, você tem ainda essa visualização aqui de tabela, com a descrição dos hábitos, ó, tá? E que está agrupada por mês. Então, todos os dias aqui do mês, você vai poder ativar ou desativar esse toggle, para ter uma visualização mais clean. E aqui você vai ter uma média, né, de tudo que você concluiu nesse mês, bem como aqui, ó, a porcentagem de hábitos marcados no mês. Então, o hábito de alongamento, né, você vai ter aqui uma porcentagem no mês só dele, né? Bem como a porcentagem geral que você já conhece aqui, tá? Então, além disso, eu deixei também uma visualização separada, né? Só dos hábitos matinais e só dos hábitos diários, com o seu progresso aqui marcado também, né? Essa é a mesma página que está aqui configurada já no seu calendário. Então, com relação aos hábitos, é isso. Eu tenho orientações básicas aqui também que você pode dar uma olhada. Com relação ao peso, a gente tem aqui, além do gráfico, né, que fica bem legal, a gente tem um botão aqui para você fazer um registro rápido,
né? Então, a ideia é que você faça esse registro semanalmente. Então, toda semana você vem aqui e faz um novo registro, né? Aqui você vai ver a última atualização da semana. E aqui com algumas informações interessantes que eu vou mostrar lá na página de peso. Então, você tem aqui esse progresso, né, do último status e aqui o seu progresso anual, trazendo o menor peso do ano, o peso médio do ano e também se você perdeu peso, quanto, se ganhou quanto e se manteve também. Aqui vai estar mostrando, tá? Então, você pode aqui clicar no botão e você seleciona esse modelo aqui, novo registro, tá? Então, essa meta, ó, você que vai definir. Eu deixei aqui já configurado o ano e o mês também você vai poder ficar alterando no botão. Vou mostrar como fazer isso. Mas aí, para fazer um novo registro, você só vai precisar selecionar aqui a data. Então, a data de hoje. Aí, a partir disso, a semana já mostra aqui o número da semana, né, no ano. O registro do peso, então, 100 quilos, por exemplo, né? E você pode colocar uma foto aqui, né, do seu progresso também para você acompanhar o seu corpo, se desejar, tá? Só isso. Então, depois disso, você sai, ó. E aqui já vai ficar disponível, né, esse registro, porque ele foi feito esta semana, né? Então, vai ficar mostrando aqui. Mas a ideia é que fique um só mesmo. E aí você pode fazer alterações na página aqui no botão, ó. Eu deixei já a meta definida, então aqui você vai definir uma meta. Você pode deixar já o ano definido, você pode deixar já o mês definido ou não, você define toda vez que fizer o registro, né? Porque é um registro que é semanal. Aí é tranquilo de fazer também, mas a meta você já deixa aqui definida a sua meta, tá? E aí lá em meu peso, a gente vai ver aqui tanto um espaço para você escrever um pouco sobre a sua meta, né? Mas a gente vai ter essa visualização do gráfico. E aqui o monitoramento desse peso também, ó, por mês, trazendo a média de peso no mês, as informações, né, da semana, o registro do seu peso, né, o registro aí que você fez, e aí o status com relação ao seu progresso, considerando a sua meta. Então, se a sua meta é chegar aos 90 quilos e você registrou 110, você precisa perder 20, né? E aí isso vai ficar sendo mostrado aqui. E, ó, por exemplo, nesse registro aqui, eu deixei o peso, né, igual à meta, e aí você tem uma mensagem aqui diferente. E aqui a gente tem uma visualização com foto, né, como você viu lá na frente, na tela inicial, que também, ó, os meses vão poder, né, ser aqui ocultos, né, rapidamente. E ainda essa visualização aqui de tabela, né, para você ver aí com clareza as informações relacionadas. E aqui embaixo a gente vai ter o seu progresso mensal e anual. Novamente, né? Você vai ter aqui o registro do menor peso do mês e do ano. Você vai ter o seu peso médio no mês e no ano. E também aqui esse status, né? Se perdeu, quantos quilos, né? Se ganhou ou se manteve o seu peso. Então, acredito que essa estrutura contemple aí, né, a sua necessidade, os elementos que você destacou aí que seriam necessários. Espero que você goste. Vou aguardar aí o seu feedback, né, e qualquer dúvida também, é só entrar em contato. Então, a partir desse cuidado, né, de como o cliente deseja visualizar, deseja realmente utilizar, né, o seu template, eu consigo aí estruturar uma proposta que seja realmente prática e simples, né, de ser utilizada no Notion. Então, muito mais importante do que o tipo de template que o cliente quer, eu preciso entender, né, esse fluxo de trabalho, esse workflow que ele vai querer ali realizar dentro do Notion, né, para alinhar as possibilidades que o Notion traz e que eu conheço, para que eu possa implementar nesse sistema. Então, vejam que mesmo em uma ideia simples como em um controle de hábitos, muita coisa está envolvida, né? Como, por exemplo, a organização das páginas, eu vou deixar ativada, né, com uma recorrência, ou eu vou criar botões para que ele mesmo vá criando todos os dias. Eu vou definir, né, essa checkbox dos hábitos como sendo propriedades, ou eu vou criar um hábito por página. Então, tudo isso influencia, né, nessa estrutura e nesse processo aí de criar templates no Notion. Então, se você também tiver interesse, né, em um template customizado ou personalizado, entre em contato pelo e-mail que está aqui na descrição e a gente faz esse alinhamento e eu desenho uma proposta personalizada para você. Então, se você gostou desse vídeo, assista esse aqui.